Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Gestão do Conhecimento. O tema da aula de hoje será sobre a inteligência organizacional e a competitividade. O nosso objetivo na aula de hoje é apresentar os conceitos ligados à inteligência organizacional e seus impactos sobre a capacidade competitiva das organizações. A inteligência organizacional é um processo que envolve a coleta, análise e a validação de informações que têm um impacto sobre os negócios da empresa. Então é um processo voltado para analisar o ambiente organizacional para que a empresa possa tomar decisões com melhor qualidade. Então o processo de Business Intelligence, que seria um outro termo para inteligência organizacional, ele vai analisar e validar essas informações que foram trazidas do ambiente e as transforma em conhecimento estratégico para a organização. Então nós temos o processo de inteligência organizacional e vamos ter alguns softwares de Business Intelligence, ou BI, que são voltados para auxiliar esse processo. A empresa, ela existe num ambiente turbulento, num ambiente que está sempre em mudança. Dessa forma, a empresa, a organização precisa lidar com diversos públicos diferenciados. Esses públicos são chamados de stakeholders, são grupos de interesse que podem afetar os resultados da organização. Nós temos alguns stakeholders internos, como os empregados, que vão estar diretamente interessados nos rumos que a empresa toma. Por um lado, os empregados vão oferecer o seu trabalho para que a empresa possa crescer, evoluir. Por outro lado, os empregados desejam uma remuneração, que seja interessante para eles, boas condições de trabalho e, dessa forma, os empregados e os sindicatos de empregados vão também pressionar a empresa por melhores salários e outros benefícios. Dentro da empresa também nós temos a diretoria, que vai direcionar a organização. Essa diretoria precisa ter um conhecimento adequado para organizar os processos internos da empresa, para direcionar os esforços da organização em direção aos seus objetivos, a fazer um planejamento estratégico com qualidade. Então, essa diretoria necessita de muitas informações para tomar decisões que sejam coerentes, que possam trazer um resultado positivo para a organização. Um outro grupo muito interessado nos resultados da empresa são os acionistas, são os proprietários da empresa. Então, eles desejam que o recurso financeiro que foi investido seja também bem remunerado para eles. Temos também alguns stakeholders externos, alguns grupos de interesse que estão fora da organização. O principal deles é o grupo de clientes. A empresa só existe para atender os seus clientes. Então é importante que ela busque ter produtos e serviços com a qualidade e o preço que os clientes desejam. Um outro grupo de interesse são os fornecedores. Então é importante que a empresa tenha uma boa relação com os fornecedores para que a matéria-prima, os produtos, os componentes que são adquiridos, eles venham com boa qualidade e também para que não falte esse material para o processo produtivo da organização. Um outro grupo também que a empresa precisa estar sempre acompanhando é o governo. O governo ele vai definir a legislação, onde a empresa vai estar atuando, o governo vai definir as alíquotas de impostos e também diversas regulamentações que são necessárias para o funcionamento da organização.
Então, é importante que a organização acompanhe as medidas que estão sendo propostas pelos governos, porque algumas podem beneficiar o seu funcionamento e outras podem prejudicar a sua produção, a sua produtividade, a sua lucratividade. De uma maneira geral, a sociedade está interessada no funcionamento da empresa. Por um lado, porque ela vai estar oferecendo empregos, né, para os cidadãos. Por outro lado, a empresa pode ter alguns impactos negativos no meio ambiente, e também algumas práticas que podem ser consideradas lesivas para a sociedade. Então, é importante que a empresa também tenha um bom relacionamento com a sociedade para que ela possa ter uma boa imagem diante da sociedade e facilitar novos negócios dentro aí do seu mercado. A mídia também é um grupo de interesse porque a mídia vai ajudar a formular a imagem da empresa perante a opinião pública. Então, um bom relacionamento com a mídia, evitando problemas, né, de comunicação, também é muito importante para a empresa manter uma boa imagem perante a opinião pública. Os bancos e as instituições financeiras são um grupo de interesse importante porque podem fornecer os recursos financeiros necessários para uma expansão, né, da empresa ou mesmo para que ela possa ter aí, o seu funcionamento normal, né, o seu capital de giro, né, suficiente para que ela possa continuar funcionando. Então, os bancos são importantes porque, de acordo com as taxas de juros cobradas, isso pode, às vezes, inviabilizar, né, o funcionamento de algumas organizações. Um outro grupo que a empresa precisa também monitorar são os seus concorrentes. A empresa precisa verificar quais são os produtos que estão sendo lançados, os processos que os seus concorrentes estão utilizando, as maneiras como a concorrência está agindo no mercado, para que ela possa também se posicionar nesse mercado e vencer essa concorrência, essa competição. Portanto, a empresa ela está envolvida por diversos atores e ela deve ter, então, informações dos diversos atores para que possa tomar decisões adequadas a cada caso. Quando a empresa utiliza esses recursos de business intelligence, coletando informações do mercado, ela pode ter uma série de benefícios. O primeiro benefício é antecipar as mudanças no mercado. Imagine uma empresa que produz filme para máquina e também fotografias impressas. Hoje em dia, o mercado mudou. Nós temos as máquinas digitais que não utilizam mais filme, né, que as máquinas antigas utilizavam. Então, uma empresa que acompanha essa mudança no mercado, ela vai ter condições de se antecipar e mudar o seu processo produtivo. E ao invés de fabricar filmes tradicionais, vai começar então a investir em novas tecnologias para as máquinas fotográficas. Dessa forma, uma empresa que utiliza a Business Intelligence vai poder se antecipar às ações dos competidores. Imagine uma empresa farmacêutica que percebe que um dos seus concorrentes vai fazer um grande lançamento de um produto que é concorrente a um dos seus produtos. Ao saber dessa informação, ela pode se antecipar, talvez agilizar um processo de inovação tecnológica de um novo produto, fazer uma grande campanha de marketing e conseguir alcançar aí uma maior fatia do mercado, vencendo dessa maneira aquele competidor. Então, com esse conhecimento a respeito dos competidores, é possível se antecipar a eles e vencer a competição. Não estamos falando aqui de espionagem industrial. Estamos falando de um processo de acompanhamento do mercado com informações que estão disponíveis, né, dentro do mercado, através de pesquisas, né, que podem ser feitas e também através de consultorias. Então, nós estamos falando aqui de
espionagem industrial. Estamos falando de um processo de busca de informação estratégica que pode ser útil para a organização. Ao monitorar o mercado, é possível descobrir novos competidores e também novos parceiros. Às vezes, um fornecedor pode se tornar um competidor. Às vezes, um distribuidor pode se tornar um competidor. E, às vezes, competidores de outros mercados podem começar a atuar no seu próprio mercado também. Então, ao fazer esse tipo de monitoramento do mercado, é possível identificar com antecedência a entrada de novos competidores ou mesmo identificar possíveis parceiros comerciais. Ao fazer essa verificação, esse acompanhamento do mercado, é possível também conhecer novas tecnologias, novos produtos ou processos que podem ser interessantes de serem adaptados ao nosso próprio processo produtivo. Então é uma maneira também de estar acompanhando as inovações que acontecem no mercado. Ao acompanhar o mercado, os competidores e os clientes, é também possível encontrar novas oportunidades de negócio. É possível entrar em mercados que estavam sem atendimento, é possível encontrar nichos de mercado que são interessantes para a empresa. Então, ao fazer esse monitoramento de business intelligence, é possível então identificar novos negócios interessantes para a organização. Ao acompanhar a trajetória dos seus competidores, dos seus fornecedores, dos seus clientes, é possível também aprender com a experiência dos outros, os erros e os acertos, né, dos atores do mercado podem trazer para a empresa novos insights, novas maneiras de agir. E dessa forma é possível rever suas práticas de negócio. Então, aprendendo com os erros e acertos dos outros, é possível também aprimorar a nossa própria maneira de atuar nos nossos negócios. Ao verificar a atuação, né, dos atores, né, nesse mercado, é possível também implementar novas ferramentas gerenciais para que possamos ter processos mais eficientes. Quando nós falamos de inteligência competitiva, nós estamos falando de um processo de gestão estratégica da informação que promove a conversão de informação obtida do ambiente interno e externo à organização em inteligência capaz de suportar o processo de decisão das organizações. Quando nós falamos de inteligência organizacional, nós tratamos de um processo mais abrangente de coleta de informações. Quando falamos de inteligência competitiva, nós estamos buscando agora um foco ligado à gestão estratégica da organização. Então, o termo que é utilizado em inglês seria o Competitive Intelligence, né, o CI, que vai exatamente buscar lidar com informações estratégicas voltadas para a competição dentro do mercado. Como acontece esse processo de inteligência competitiva? Então, tudo começa com um planejamento. Então, a organização precisa definir quais são as informações que são estratégicas para ela. Onde que essa informação está armazenada? Como nós podemos ter acesso a essas informações? Quem é que vai receber esse conhecimento, né, que é um conhecimento estratégico? Então, tudo isso precisa ser planejado com antecedência. Após o planejamento, nós temos a coleta de informações. Essa coleta pode ser feita dentro dos próprios bancos de dados da organização, bem como através de acesso a bancos de dados externos ou mesmo através de consultorias. Após coletar esses dados, é feita a análise desses dados. Existem softwares que nos ajudam a fazer essa análise, né? Softwares de análise estatística,
né, que nos vão apoiar esse processo. Mas, de uma maneira muito fundamental, esse processo de análise precisa ser feito por pessoas que tenham conhecimento para verificar os diversos padrões que surgem através dessa análise que é feita dos dados. E, finalmente, nós temos a difusão dessa informação para as pessoas que necessitam receber esse conhecimento estratégico que vai ajudar a empresa a ser mais competitiva dentro do mercado. Esse processo de inteligência competitiva, ele deve ser feito dentro de um tempo bastante ágil, porque o mercado ele é muito dinâmico e, por isso, é preciso ter em consideração os prazos, né, de verificação e de difusão desse conhecimento para a direção da organização. Um outro aspecto é que esse projeto de inteligência competitiva, ele deve se tornar em um processo contínuo de inteligência competitiva, porque a organização precisa estar sempre recebendo novas informações, novos insights, novos conhecimentos para poder tomar sempre melhores decisões estratégicas. Nós já falamos da importância dos bancos de dados e agora queremos apresentar os armazéns de dados. Qual é o conceito de armazém de dado? A perspectiva que nós temos a respeito do armazém de dados é que é a junção de diversos bancos de dados para, a partir desses bancos de dados, fazer análises que permitam que a organização tenha informações que sejam úteis no seu processo de tomada de decisão. O Data Warehouse, ou armazém de dado, então ele vai buscar esses dados em diversas fontes internas de dados, então dados operacionais, dados de clientes, dados de produção, dados financeiros, que já estão armazenados dentro da empresa. E temos também fontes externas de dados, como informações do governo, informações de empresas de consultoria. Então, esses diversos tipos de dados, eles vão ser extraídos e transformados e colocados em um grande armazém de dados, né, que é esse Data Warehouse. A partir daí, é possível, então, acessar e analisar os diversos dados através de consultas e relatórios. Então, o Data Warehouse seria esse processo de unificação de diversos bancos de dados para que a empresa possa, então, tomar decisões com base nesses dados que vão ser, então, processados para se transformar em informações úteis para os gestores. Um outro conceito ligado aos bancos de dados é a mineração de dados, também conhecida como data mining. Então, o que é essa mineração de dados? As diversas fontes de dados, diversos bancos de dados, eles muitas vezes precisam ser compatibilizados entre si. As bases de dados que estão sendo reunidas nesse armazém de dados, elas são dinâmicas, significa que estão sendo atualizadas constantemente, né? Então, as operações bancárias, as operações de compra e venda, contratação de funcionários, pagamento de funcionários, isso acontece cotidianamente. Então, as bases de dados, elas são dinâmicas. Muitas vezes, elas estão incompletas, então é preciso verificar essa validade dos dados que estão sendo colocados, bem como é possível que algumas informações sejam redundantes, ou seja, são informações repetidas, estão em diversos bancos de dados. Às vezes, essas informações podem causar ruído, ou seja, em um banco de dados nós temos uma informação, em outro banco de dados temos uma informação conflituosa. E também
esses dados estão esparsos, estão dispersos nos diversos bancos de dados. Portanto, é preciso fazer uma limpeza desses diversos bancos de dados antes de serem colocados no armazém de dados, né, que é o Data Warehouse. A partir daí, a partir dessa filtragem inicial dos dados, é feita uma seleção para que possa acontecer, então, essa mineração dos dados, o data mining, onde vão se buscar padrões dentro desses dados que estão ali armazenados. Esses dados, então, são avaliados, são visualizados pelos analistas, né? E a partir daí nós temos, então, um conhecimento que é compartilhado com a organização para que ela possa tomar decisões de uma maneira a utilizar o conhecimento que foi registrado ao longo do tempo pela organização. Então, nós temos uma infraestrutura de inteligência empresarial que vai permitir que os dados do ambiente empresarial que estão vindo dos call centers, de lojas, de fornecedores, todas essas informações elas vão estar sendo colocadas em bancos de dados, em data warehouses, né? E a partir daí elas vão ser analisadas por um conjunto de ferramentas de análise empresarial. Essas informações vão ser disponibilizadas para os usuários e a empresa vai utilizar as plataformas de sistemas de informação, como Sistema de Informação Gerencial, Sistema de Apoio à Decisão, Sistema de Apoio ao Executivo, para coletar essas informações e para disseminar essas informações. Esse conhecimento, então, ele pode ser disponibilizado para os diversos interessados através de relatórios, de painéis, né, do próprio scorecard, né, seja dentro de um desktop, seja através de um celular, né, de um dispositivo móvel. Então, a infraestrutura de inteligência empresarial vai se utilizar dos diversos dados que são coletados, da análise desses dados e da disponibilização de conhecimento para os gestores. Eu gostaria de destacar, então, na aula de hoje, que a inteligência organizacional permite que a organização tenha um conhecimento maior acerca de seu ambiente e possa tomar decisões de negócios melhores. Além disso, a inteligência competitiva está voltada para as decisões estratégicas da organização. Os bancos de dados, eles são utilizados nos armazéns, né, de dados e no data mining, na mineração de dados, para fornecer conhecimentos úteis e compreensíveis para os gestores. Muitas vezes esses bancos de dados podem ser confundidos com bando de dados, um monte de informação, um monte de dados ali que não tem utilidade. A partir do momento em que esses dados são analisados, eles se transformam em conhecimento que é útil para os gestores. Existem softwares de Business Intelligence e Competitive Intelligence que facilitam a análise dos dados, mas a presença do analista humano ainda é fundamental. Por isso a importância, né, de vocês estarem compreendendo esses conceitos para atuar também nessa área de Business Intelligence. Eu gostaria de finalizar a aula de hoje, que é a nossa última aula da disciplina de Gestão do Conhecimento, reforçando a importância da gestão do conhecimento para o desempenho organizacional. A gestão do conhecimento fornece ferramentas e práticas que vão favorecer a criação, a disseminação do conhecimento e da inovação dentro dos processos produtivos. Então, a gestão do conhecimento vai favorecer a ação do engenheiro de produção a partir do momento que ele vai poder usar essas ferramentas para que a sua organização tenha um desempenho melhor. Eu espero, então, que vocês continuem aprofundando esse conhecimento, né, e que a gente possa se encontrar em outras ocasiões. Eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.